Eu sei que Paris e a França no geral pode ser o sonho de muitos, né? Mas muita gente aprende francês para ir morar em outros países francófonos. Um desses países é o Canadá. E lá a gente tem a província do Quebec, que é onde o francês é língua materna. Só que o francês deles a gente vai chamar de québécois, ou quebequense em português, tá? E existe uma grande diferença entre o francês da França e o francês do Quebec. E a gente vai ver isso aqui hoje. Bora lá? O francês é uma das línguas oficiais ou a língua oficial de 29 países no mundo inteiro. Entre 77 e 110 milhões de pessoas têm o francês como língua materna e cerca de 190 milhões falam francês como segunda língua. A Organização Internacional da Francofonia, OIF, publicou um prognóstico que afirma que até 2050, cerca de 700 milhões de pessoas falarão o francês como língua materna ou segunda língua. E destes 700 milhões, 80% viverão no continente africano, já que o crescimento lá é inegável, né? Mas a gente está aqui para falar do Canadá. Depois da França, a província canadense do Quebec tem o maior número de falantes nativos de francês. E junto com outras regiões, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, 8% da população americana fala francês fluentemente. Com uma concentração tão alta de francófonos no Quebec, o lugar desempenha um papel importante na francofonia. A comunidade dos países de língua francesa, organizações, governos e grupos de pessoas que usam o francês na sua vida diária e ou como uma língua administrativa é bem grande. E para entender as diferenças entre o francês da França e o do Quebec, como que a língua francesa chegou até o Canadá, né? Então, tudo começou quando o rei Francisco I, ele ordenou uma expedição para encontrar uma rota alternativa para chegar até a China. Então, Jacques Cartier, ele não chegou na China em 1534, mas chegou na Península de Gaspé, que hoje faz parte da província do Quebec. Então, a Nova França foi fundada e os colonos começaram a chegar na América do Norte. E essa Nova França atingiu seu auge em 1712, quando seu território se estendeu a mais da metade do que hoje é conhecido como Canadá e os Estados Unidos. Imagina, gente, era muito grande. Posteriormente, vários eventos históricos explicam as diferenças que existem agora entre o francês europeu e o francês do Quebec. O primeiro deles foi um ataque surpresa em 1754, que deu origem à Guerra da Conquista. E aí a gente soma isso ao fato de que os invernos são muito mais rigorosos no Canadá do que na França. Então é compreensível que a população da Nova França fosse muito menor do que a população das 13 colônias americanas. E, portanto, mais vulnerável a ataques, né? Em segundo lugar, a gente também teve a França e a Grã-Bretanha envolvidas na Guerra dos 7 Anos, que deu origem ao Tratado de Paris, em 1763. Então, a província do Quebec ficou sob o domínio britânico e cortou os laços com a França. Então, antes da gente focar nas diferenças entre o francês da França e o francês do Quebec, você vai notar que não há muita diferença na escrita. E embora existam diferenças de vocabulário, semântica, os quebequenses, eles usam a gramática francesa mesmo, padrão. E a verdade é que pode ser até difícil ler um texto e saber se foi escrito por um francês ou por um quebequense. Se você começar a aprender o francês do Quebec, você vai notar que a diferença entre esses dois idiomas se aplica, na verdade, na fala. Existem grandes diferenças na pronúncia, especialmente na acentuação das vogais e consoantes. O francês do Quebec, ele tem um timbre mais rico, devido a uma pronúncia mais nasal, então é bem anasalado. E, como resultado, palavras homófonas em francês serão pronunciadas de forma diferente no Quebec. Lembrando que as palavras homófonas são essas que têm o mesmo sonzinho, a mesma pronúncia. Então, além da pronúncia, as influências da colonização britânica e das línguas nativas americanas são fortemente vividas no Quebec, né? Além disso, algumas palavras que se desenvolveram na França após a ruptura com o Quebec não se desenvolveram por lá. Então vamos às diferenças de vocabulário entre o québécois e o francês. As principais diferenças entre essas duas línguas estão no vocabulário e no significado das palavras, na verdade. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos. Achaler, no Quebec, et nuyer, na França. Une babiche, une raquette de neige. Une bibite, une bébête.
une bine, une fève, un haricot. Bienvenue, de rien, avec plaisir. Então, há também palavras que são usadas em ambas as línguas, mas têm significados diferentes. Por exemplo, um dépanneur. Um dépanneur é uma mercearia de bairro no Quebec, enquanto que na França, um dépanneur é uma pessoa que exerce a profissão de mecânico ou eletricista, por exemplo. É um faz-tudo ali. Em alguns aspectos, o quebecois não mudou do francês falado no noroeste da França por 300 anos. Por exemplo, o verbo magasiner é sempre usado para fazer compras no Quebec, enquanto na França a gente prefere a expressão faire du shopping. O quebecois também tem um vocabulário e expressões próprias do seu país e da sua cultura. Como eu falei para vocês, o fato de que o Canadá ele é um país que fala inglês e francês, acaba que o inglês influencia bastante nessa parte que fala francês do país. Então vocês vão ver muitas misturas também desses dois idiomas dentro de uma frase, tá? O que faz muito sentido para eles, já que eles estão muito bem integrados ali com o inglês, e para a França já não faz. Como eu havia dito, tem várias palavras que se desenvolveram aqui na França, enquanto no Quebec não. Eles continuam usando palavras que já não se usa mais por aqui. Mas o mesmo também aconteceu. Lá tem muitas palavras que a gente nem usa aqui. Com alguns exemplos que eu dei, a gente pode mudar de sentido, né? Uma mesma palavra pode ter sentidos diferentes aqui na França e no Quebec, como também o contrário acontece. Um sentido para palavras distintas, né? O que eu posso dar como exemplo para ficar mais palpável, né? O português de Portugal. Então a gente entende muito bem a gramática, a escrita é quase que a mesma do Brasil, porém a grande diferença está na fala. Tanto no sotaque, que em Portugal tem sons mais fechados, enquanto no Brasil tem sons mais abertos, e palavras que existem nas duas línguas, mas com significados diferentes. Por exemplo, moça no Brasil vai ser outra coisa em Portugal, né? É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha entendido um pouquinho sobre as diferenças, né, dessa língua nesses países distintos, e eu espero te ver numa próxima. E aí, não esquece, tá? Ativa o sininho aqui para você receber as notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos que a gente coloca por aqui, e dá o seu like se você gostou do conteúdo, se você quer ver mais. Merci beaucoup! À bientôt!